Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o clássico A Hora do Pesadelo. Um grupo de adolescentes começam a ter pesadelos muito parecidos, onde um homem deformado com garras de aço o atacam. A questão é que as consequências desses sonhos se manifestam na vida real. Lançado em 1984, o clássico A Hora do Pesadelo conta com direção de Wes Craven, diretor super competente e renomado dentro do horror. Afinal, ele liderou duas das principais franquias do subgênero slasher, o A Hora do Pesadelo, que a gente está falando aqui, e posteriormente Pânico, que já faz parte de um processo de revisita a esse subgênero, com toda uma carga metalinguística. Mas voltando um pouco no tempo e contextualizando, antes de A Hora do Pesadelo, Wes Craven não tinha tanta credibilidade assim. Ele já havia dirigido outros 2 filmes de terror que, por mais que sejam bons, não deram tanto resultado financeiro. Então o estúdio tinha um pouco de pé atrás com ele. E A Hora do Pesadelo acabou não recebendo tanto dinheiro. A produção foi relegada a, digamos que, uma subcategoria. E com isso o projeto passou por grandes desafios para ser executado. E quase que metade do seu orçamento foi dirigido exclusivamente para os efeitos práticos. Mas a gente já toca nesse assunto porque eu quero começar a falar sobre A Hora do Pesadelo pelo seu conceito, a ideia por trás dele. Afinal, a gente tem aqui um assassino em série que ataca nos sonhos. Um momento de enorme vulnerabilidade para o ser humano. Quando a gente está dormindo, a gente não tem consciência, ou melhor, a gente não tem proatividade na construção dos nossos sonhos. Tudo passa por algo meio nebuloso, digamos assim. E explorar essa zona é uma coisa riquíssima em potencial para o horror. E isso entra muito de acordo com algo que eu já falei aqui no canal. Um filme deixar a mente do público construir determinadas figuras, determinadas sequências, por muitas vezes é mais poderoso do que necessariamente mostrar. Você dá a entender algo pode ser muito mais perturbador. Afinal, nossa imaginação vai buscar no nosso subconsciente aquilo que mais nos apavora, aquilo que mais nos amedronta, para construir determinada figura, para construir determinada ação. E A Hora do Pesadelo vai desenvolver justamente essa zona. O Fred Krueger, o nosso assassino aqui, é um ser que manipula nossos maiores medos, nossos maiores anseios, nossas maiores angústias. E vai jogar com isso justamente para nos perturbar, nos atormentar antes de nos matar. E aí você vê o quão incrível foi a sacada do Wes Craven. No momento de lançamento do A Hora do Pesadelo, a gente já tinha alguns filmes slashers bem populares. O Halloween com Michael Myers, o Sexta-feira 13 com o Jason. Mas aqui a gente vai para uma abordagem muito menos palpável, muito distante desses assassinos frios, durões que a gente já estava acostumado. O Fred, vivido pelo Robert Englund, se diverte, ele é sádico, ele ri enquanto te persegue, além de, claro, aquelas brincadeirinhas que ele acaba fazendo. Que junto daquela atmosfera sobrenatural de feitos e acontecimentos incríveis, compõe uma atmosfera do filme muito instigante, um tanto quanto surreal até. E aí é óbvio, eu preciso falar dessa influência do movimento surrealista, que foi uma vanguarda artística europeia que justamente buscava se debruçar sobre o subconsciente humano. Explorar essa coisa do sonho, do pesadelo, do desejo. E é um movimento que muito seguia pelo sentir bem mais do que pelo sentido. E com isso vai propor imagens muito fortes, muito marcantes
marcantes que carregam uma série de significados muito interessantes, por mais que não apresentem um sentido tão claro dentro de uma narrativa convencional, dentro de uma linha de história. E isso muito aparece aqui em A Hora do Pesadelo. Assim como, é claro, perceber uma constante influência dos giallos, que são uma espécie de precursores dos slashers. Lá da Itália, um cinema de horror provocador, que vai trazer essa figura do assassino, mas vai manipular as cores de forma interessante, vai explorar o sangue, como poucas produções fazem na história do cinema. Mas voltando para A Hora do Pesadelo, de fato, acho muito importante a gente resgatar um ponto que eu toquei lá no começo: o uso dos efeitos práticos. Afinal, esse é um filme que valoriza muito esses aspectos e dependia desses efeitos para ficar crível. Como eu disse, a gente está trabalhando numa esfera do sonho, do pesadelo, do surreal, onde coisas absurdas podem acontecer. Então eu destaco aqui, por exemplo, o trabalho de maquiagem do Fred Krueger, aquele aspecto queimado que ele tem, mas para além disso, as estripulias que ele faz ao longo do caminho. O braço que estica, determinada ação de entrar pela parede, tudo aquilo ali muito convincente, muito crível. E é claro, um ou outro desses efeitos acabou envelhecendo um pouco mais, fica mais perceptível em tela, principalmente com a nossa bagagem de filmes de hoje, que tendem mais a um realismo. Mas ainda assim você encontra grandes cenas aqui, muito bem executadas, com capricho, com umas sacadas simplesmente geniais. A cena da menina sendo morta e rodando pelo quarto, flutuando, indo pro teto. Cara, aquilo ali é muito forte e até hoje muito crível. E agora, já caminhando para os finalmente e fazendo uma visão geral, A Hora do Pesadelo é um filme que se destaca dentro do subgênero slasher, principalmente por incorporar essa atmosfera e essas temáticas mais sobrenaturais, trazendo elementos dos giallos, mas também de um cinema surrealista. Ele abraça por completo essa ideia do sonho e do pesadelo. O assassino aqui, Fred Krueger, se tornou icônico e muito ameaçador. Wes Craven é genial na condução dessa história, desde a construção de cenas extremamente tensas até a construção de todo um imaginário que permeia todo esse filme. Fred Krueger não morre no longa, ele fica com a gente, ele nos acompanha em nossos sonhos. You die in your dreams, you die for real. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha de A Hora do Pesadelo? Envelheceu bem? Envelheceu mal? Me conta aqui nos comentários, vamos discutir, vamos conversar. Além disso, eu peço aquele like maroto que me ajuda demais e que você se inscreva no canal ativando o sininho para receber notificações sempre que eu postar um conteúdo novo. Vai ajudar muito também. Compartilha e é isso. Valeu, falou e fui!